Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no apetitoso e perigoso mundo de Dungeon Meshi. Eu sou o Bruno e Dungeon Meshi. Dungeon Meshi. Caralho, tu realmente mandou isso? Nossa, mano, tinha que mandar, né? A frase do narrador, cara. Sou obrigado a mandar isso, né, velho? Caramba, mano. Aqui é o Carlos e, como a gente já tava falando no nosso backstage, todas as pessoas que tentaram traduzir essa porcaria pro português, ou nem tentaram, perderam a chance de botar monstros e marmitas. É meio confuso, né? O Netflix mete Dungeon Meshi, que é o nome japonês. Aí vem a Panini, com o nome internacional em inglês, Delicious in Dungeon. 2 pontos. Calabouços e delícias, sabe? Parece que ele não se decidiu. Ninguém se decidiu em nada aqui. E fica assim. Se eu não me engano, na dublagem, quando o narrador fala, eles falam calabouço, delícia, uma coisa assim, tipo, comer no calabouço. Então fica meio... Não sabemos. A questão é que depende de onde tu lê, onde tu assiste, tu escolhe um nome e é isso aí. Mas Monstros e Marmitas é o único no meu coração. E aí, galera, eu sou o Christian e eu tenho a dizer pra vocês que essa obra é sobre Dungeons and Dragons, RPGs eletrônicos antigos dos anos 80 e canibalismo. E às vezes um pouco de cozinha. E se você quiser ouvir sobre canibalismo, cozinha e se o nome melhor é Marmitas e Delícias ou Calabouços e Delícias, vamos descobrir depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Voltamos dos e-mails. E, de praxe, vamos passar pela nossa ficha técnica, né? Nome original da obra, Dungeon Meshi. Nome adaptado. Aqui tem algumas polêmicas, né? O nome adaptado que o pessoal da Panini trouxe é Delicious in Dungeons, 2 pontos, Calabouços e Delícias. Delicious in Dungeons acho que tá como licenciado nos Estados Unidos, né? Norte América. E também tem aí o nome que todos queríamos, que era Marmitas e Delícias, né? Mas, infelizmente, esse fica no nosso coração mesmo. Monstros e Marmitas. Isso aí, exato. Mas fica no nosso coração. O gênero, fantasia, aventura, comédia e gourmet ou culinária, queira como chamar esse gênero, né, de animes que falam sobre comida. Streaming é ele, o famoso Netflix, com 24 episódios, sendo o primeiro lançado em 4 de janeiro de 2024 e o último sendo lançado em 13 de junho de 2024. O estúdio é o Trigger, fez aí Kill la Kill, Cyberpunk, Edge Runner, Star Wars Visions, e direção do Miyajima Yoshihiro, que fez Little Witch Academia, participou em Jojo, Sniper e Darling the Franxx, né? Aí aqui tem aqui sempre tem aquela coisa, né? Se a gente bota várias obras que o cara participou e tal, boas, e no final vem uma metsa, né? Mas aí Aí se eu falar mal de Darling the Franxx, tem gente que vai me xingar pra sempre nesse podcast. Mas é bom, né? Fica aí. Ele trabalhou com storyboards também, né? Ele é um cara que tem experiência com storyboards. Ele já trabalhava muito com direção de episódios específicos. Ele tinha esse estilo mais escrachado. É interessante que no Dungeon Meshi isso não apareceu muito, né? Parece que ele foi meio cometido, assim, meio se controlando, mas em alguns momentos dá pra ver que, principalmente nos momentos de batalha, aquela parte mais espalhafatosa do Trigger clássico, né? Acaba aparecendo. Senti falta do brilhinho que tem, tipo, Kill la Kill, que tem um brilho a cada 5 cenas, tá ligado? Faltou uma espiral verde no olho do Laios. Mas realmente, pra primeiro trabalho dele como diretor principal, pô, achei que tá bacana, né? Achei que tá ok, gostei. Eu achei interessante como eles conseguiram usar os designs tradicional das coisas, tá ligado? Desde slime até tudo que a gente conhece dessas porra de fantasia, né? De dungeon, essas coisas assim. Mas eles aproveitaram meio que tudo, né, velho? Não sei se isso é do mangá já. Totalmente mangá. Mas, assim, fizeram
trabalho na animação, cara. As lutinhas tão legais, o jeito que eles animam. Pô, as comidas dá vontade de comer, mano. Porra. Bem feito, bem feito. Bom, a dublagem é do famoso Som de Veracruz, com a direção de dublagem do Eric Buglou. Desculpa, Eric, eu nunca sei ler seu nome, Buglou. Buglou. Desculpa, não sei ler. A fonte é o mangá, com 14 volumes, já finalizado. Demografia seinen. Inclusive, isso é algo que eu achei surpreso quando tava vendo, né? Seinen, imaginava que não seria isso, mas é seinen mesmo. E a revista é a revista Harta, que é da Enterbrain, que é uma subsidiária da Kadokawa, né? E no Brasil é publicado pela Panini, tendo como autora a Ryoko Kui. No momento que nós estamos gravando aqui, né, tem 5 volumes disponíveis já de Dungeon Meshi nas bancas, nas livrarias e tudo mais, mas logo vai chegando pela Panini. Cris, fala um pouco pra gente aí sobre o que é a sinopse do mundo aí de Dungeon Meshi. Como eu posso dizer, né, eu conheci Dungeon Meshi há muito tempo atrás por águas obscuras, né, desconhecidas. Quando eu digo muito tempo atrás, pessoal, o mangá começou a sair há 10 anos atrás, sabe? Vocês estão entendendo? E aí, putz, eu fiquei apaixonado por Dungeon Meshi, porque eu gosto muito de fantasia, Dungeons and Dragons, e eu percebi que tinha muito disso lá. Como isso é expressado, né? A Ryoko Kui, que é a autora desse mangá, ele conta basicamente que o mundo dela de Dungeon Meshi é um mundo de fantasia tradicional, típico dos antigos RPGs de mesa, né, como Dungeons and Dragons, e os RPGs eletrônicos como Dragon Quest, Wizardry. Essencialmente existem calabouços nesse mundo que são basicamente mesmo ruínas, né? E as pessoas vão lá, investigam, procuram tesouros, pilham e é isso. Então, aventureiros são organizados para atrás, né, dessas masmorras. No caso da nossa masmorra do título, ela seria uma masmorra que surgiu há um tempo, próximo de um vilarejo, né? Porque essa história acontece numa ilha, especificamente. E nesse calabouço aí tem a história de quem dominasse ele, quem vencesse o mago louco do seu interior, se tornaria o herdeiro de todo o poder e toda a riqueza que um antigo império esquecido teria. E aí os nossos aventureiros vão lá, vão explorar, até que eles tomam um pau pro dragão vermelho. Nada surpreendente, o dragão vermelho é uma criatura extremamente poderosa. Um dos personagens que tá lutando lá, que é a Fallen, que é uma maga meio clériga ali, né, no que ela aparenta, ela é atacada e devorada pelo dragão vermelho. Só que antes desse golpe fatal, ela teletransporta toda a equipe, né, toda a party para a superfície. A galera ficando desanimada por terem deixado todo o equipamento deles, tudo que eles cataram lá no calabouço. Alguns deles abandonam a equipe. Outros, como o Laios, que é o espadachim, o guerreiro e irmão da Fallen, ele decide, não, a gente tem que entrar nesse calabouço e quem sabe a gente consegue salvar minha irmã, porque, pô, dragão digere devagar, a gente pode abrir a barriga dele e tirar, mesmo que ela morta, a gente ressuscita ela, uma coisa bem típica de aventura medieval, né? Tipo Dungeons and Dragons. Laios, então, consegue convencer Tio Chuck, que é um pequenino, né, um halfling ladino, e Marcille, uma elfa feiticeira, a se unirem a ele para buscar a Fallen. Só que, sem recursos, como é que eles vão sobreviver? Aí o Laios traz o conceito por trás de Dungeon Meshi. Vamos devorar monstros. Essa sacada é muito genial, né? Que você fala assim, nossa, cara, é um anime sobre comer monstros da masmorra. Aí é muito genial, né? Que você fala assim, nossa, cara, é um anime sobre comer monstros da masmorra. Aí você, tá, ok. A primeira vez que eu ouvi falar também fiquei, ok. Mas, pô, é muito louco isso, né? Até não sei se sua experiência, Carlos, mas, tipo, cara, pra mim foi muito louco, assim, quando eu parei pra ver e falei, cara, isso aqui é muito fora da caixinha, tá ligado? É muito, muito diferente, é muito vivo o mundo. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que, depois que a gente vê tanto anime, né, uma das coisas que nos abraçam, assim, acalentam o nosso coraçãozinho, é conseguir perceber como os japoneses têm uma imaginação bizarra pra criar coisas bizarras, né? E aí a gente tem aquelas coisas que, tipo assim, é uma ideia que só surge em anime. Essa temporada agora tem uns animes assim, e Dungeon Meshi eu acho que é muito isso, que é tipo, o cara pegou uma estrutura que já existe, como o Cris falou já de D&D, toda essa estruturação assim, que a gente já conhece de fantasia, dungeon, essas coisas assim, que já é até usada por outros mangás, e ele foi por um caminho que, tipo, nunca vi igual. Ele fez o Toriko de dungeon, tá ligado? Porque é verdade, né, mano? Só que é muito melhor do que Toriko, né? Muito melhor. E aí, o que eu acho mais interessante nessa construção de roteiro dele é que ele consegue explorar o mundo da dungeon, ele consegue até expandir o mundo da dungeon
dungeon pros atos finais, né? Que a gente consegue perceber isso. Que a gente vai achando que a dungeon é uma coisa, aquela estruturação básica de ir até o finalzinho, lá embaixo enfrentar o boss. E quando chega no boss, literalmente existe um fundo abaixo do boss, né? Tipo, existe um buraco dentro do fundo do poço, né? E ele consegue explorar toda essa natureza, todo esse mundo que ele construiu ali em volta, faz arquétipos até políticos nessa construção, sem perder o que é a estrutura principal que diferencia a obra, que é o negócio de, tipo assim, fazer comida com monstro de dungeon, tá ligado? Eu acho isso o mais interessante, o como ele tem o domínio da arte do roteiro, que é uma coisa que você aprende nas primeiras aulas de roteiro, desenvolvimento assim, que é, porra, mano, você tem uma ideia, a partir dessa ideia você tem que desenvolver um tema, e isso, a tua ideia vai basilar como é que tu vai construir o teu roteiro, e o teu tema vai amarrar o teu roteiro do início ao fim, tá ligado? E ele não erra esse processo, coisa que em certo sentido em vários mangás e animes, vira e mexe, como são obras muito longas, meio que os autores acabam se perdendo nesse processo, até pela estrutura de como é que é feita a editoração de mangá no Japão e tal, e no dele não, você consegue ver, é muito facilmente percebível isso. Tá ali a questão da comida, de como você explorar a comida, de como a comida é importante, cara, tipo, ele explora a questão logo no início, tipo, nós perdemos pro dragão vermelho porque a gente tava com fome. Então, tipo assim, você consegue perceber o quanto que a questão da comida é essencial, é a ideia principal e é a narrativa que amarra todo esse processo, né? Tanto que daqui a pouco a gente vai entrar na questão dos canibalismos da vida aí, que é meio... Quem come quem, né? Fica aí. Vocês me permitem fazer uma contextualização? Caso alguém esteja ouvindo e não saiba, né? Eu, Christian, eu sou um dos fundadores do Grindcast, né? Somos o maior podcast de RPG eletrônico da galáxia. Eu nem 10 minutos de cast ele mandou uma propaganda aí, fica vendo. Já tem jabá. Não só pela propaganda, mas é pela contextualização. Porque é o seguinte, né? Olha que curioso, alguma pessoa falando, mas uma aventura de dungeon, fantasia genérica. Gente, todas essas fantasias genéricas que envolvem entrar em um calabouço, seja japonesas ou sejam coreanas, pega o Solo Leveling, por exemplo, que é abre um portal, entra na dungeon, mata monstros e sai, né? Todas elas bebem da mesma fonte. Então tu tem Dungeons and Dragons, ele surge lá nos Estados Unidos no final dos anos 70, né? E aí eles confundam o conceito de RPG, né? O conceito do jogo RPG. Até então eram wargames, né? Jogos de tabuleiro com peças de guerra pra simular guerras e tal. Antes de D&D, os conceitos vinham dado folclore, da mitologia e de livros de fantasia como O Senhor dos Anéis, Discworld, Conan, o Bárbaro, por exemplo, né? Dying Earth, também, do Vance, né? Que influenciou demais o sistema de magia de Dungeons & Dragons. E aí, Dungeons & Dragons influenciou uma outra geração, que são dos jogos eletrônicos. Então, os RPGs eletrônicos, eles vieram filhos do RPG de mesa, e dois deles são extremamente importantes, Ultima e o Wizardry. O Wizardry é um dos nossos objetos mais importantes aqui para analisar o Dungeon Meshi, a origem do Dungeon Meshi, né? Porque o Wizardry, ele saiu em 80, né? Ele saiu, na verdade, em 81, ele começou a ser construído ali, a beta dele saiu em 80, e esse jogo, ele foi extremamente popular no Japão. Junto ali com a segunda edição de Advanced Dungeons & Dragons e do D&D básico, né, as caixas básicas do D&D, nós temos então um monte de conceitos de fantasia que acabaram sendo assimilados pela cultura pop japonesa. Então tu tem esses conceitos que vieram do Wizardry de D&D misturados com a visão shintoísta, taoísta japonesa, né, com um conceito ali animista, né, de kami, de yokai, etc. Então, por exemplo, kobolds. Kobolds são cachorros em Dungeon Meshi, pessoas cães. Eles eram pessoas cachorro em Advanced Dungeons & Dragons 2 e Wizardry. Kobolds, a partir da terceira edição de D&D, eles são pessoas lagarto. A quinta edição, que é atual, que surgiu em 2014, eles voltaram a ter características de cachorro, porém eles têm muita proximidade dos dragões. Algumas outras características que são típicas de Wizardry e D&D antigos são os orcs como porcos. Então, em muita fantasia japonesa, a gente vê kobold, cachorro, orc, porco e um monte de coisas assim. Já estão no imaginário coletivo, né? Perfeito. E sabe por que eu digo que é mais... o Wizardry é extremamente importante para Dungeon Meshi? É porque os arquétipos de personagens de Dungeon Meshi são as classes básicas de Wizardry. A autora de Dungeon Meshi disse que ela pesquisou muito os bestiários, os livros de D&D, apesar de nunca ter jogado, e ela acompanhava o irmão dela jogando Wizardry 4. Então, vê que a influência dela como autora veio dessas obras, né? No Wizardry 4 dos anos 90. A autora, ela é bastante fã de outros jogos ocidentais de RPG. Ela já fez até fanarts de Baldur's Gate,
Baldur's Gate 2, o próprio Pathfinder Kingmaker, por exemplo, ela já tinha uma influência bem clara da fantasia tradicional típica dos RPGs. E aí a gente costuma ver que esse imaginário diluído, né, nos japoneses, como bem tu disseste aí, ele influencia a nossa visão, a visão deles no caso, e tu vê que tem um monte de obras de fantasia com um monte de tropos parecidos, né, como eu falei, do orc, porco, etc. Só que eles são muito mal utilizados, extremamente mal utilizados. Uma coisa que Dungeon Meshi faz é pegar o conceito do RPG de mesa e apresentar como se, de fato, a autora fosse um mestre de campanha, trazendo pra gente o quão esse mundo, ele é vivo, que não são só personagens matando monstros e um calabouço, mas sim personagens inseridos no mundo real. Tanto que uma das primeiras coisas que acontece quando o Laios, a Marcille e o Tio Chuck, eles descem no calabouço é encontrar um alto posto de vários aventureiros comerciantes que se estabeleceram naquela masmorra. E aí eles conhecem o Senshi, que é o anão do grupo. E aí fecha o grupo clássico. Humano, elfo, anão e halfling, né? Pequenino. E o Senshi que é o melhor personagem da obra, né? Então eu achei muito interessante essa relação do Dungeon Meshi com os RPGs antigos, seja Dungeons and Dragons e o próprio Wizardry, né? Vocês falaram bem do ponto, assim, né, cara? Eu senti isso quando eu comecei a ver Dungeon Meshi. Existe a figura do narrador e a história vai sendo contada de uma forma que você não se sente igual você vê alguns animes, igual o Solo Leveling, que joga no começo, você tem já uma grande aventura, uma épica aventura. Você, no começo, assim, olha, você tem ali, eles vão caçar um monstro tal pra comer. Aí eles vão conhecer Senshi nessa aventura, que é o anão. Então tudo vai acontecendo de forma orgânica, entendeu? E de forma muito gradual, pra você não ter esse impacto igual de ter outros animes, que você fala, então a grande aventura épica vai ser, enfrentar a dungeon tal, tá ligado? Ele vai contando essas aventuras e usando esse fundo mais lúdico, né? Que é o da comida, né? A comida, de certa forma, é tratada de forma mais lúdica aí, né? Tem a questão da seriedade, mas, toda a parte do anime tá te ensinando a fazer uma receita, né? Todo episódio tem uma receita. Então, tem um pouco disso e aí, salvo engano, acho que no anime, todo episódio, o título dele é uma receita, não é? Acho que é o nome de uma receita. Salvo do dragão, né? Acho que o dragão é o único que é realmente o nome de uma luta. Não, é exatamente. Cada episódio é o nome de um alimento que eles criam. Por exemplo, vamos pegar aqui. O episódio 1, caldeirada / torta. Episódio 2, basilisco assado, omelete e kakiage. Alguns deles têm nome do monstro, assim, sabe? Geralmente é como eles são feitos, né? Isso vai entremeando o roteiro, como vai explicando, né? Então, eles vão encontrar lá tem episódio lá, igual você falou, das armaduras vivas também, né? Então, todo esse episódio vai contando algo com a história. E, e aí a gente tem que falar agora também do Senshi, né? Que eu acho que é o personagem talvez mais, nesse começo, né? Nessa primeira parte, esse primeiro ato da aventura de Dungeon Meshi, acho que é o personagem mais icônico, assim, né? Assim, cara, é o anão, que ele basicamente é o Masterchef da parada, né, mano? É o Jacan do Dungeon Meshi, velho. E o cara manja muito, velho, tá ligado? É muito bom aquele personagem. Eu acho legal, cara, que, tipo assim, ele aparece na obra e ele já manja muito de como cozinhar, já manja muito dos monstros. Inclusive, mais pra frente, ele vai... Uma coisa muito interessante é que, como eles vão construindo esse mundo e eles vão falando muito detalhadamente de como funciona o mundo, esse tipo de coisa, em certo momento, o Denji até ele fica bolado com o nosso querido cavaleirozinho, né? Ele fala, a gente não pode desequilibrar o ecossistema do local, tá ligado? Tipo, se você abusar de um processo, você vai desequilibrar todo esse ecossistema que existe aqui dentro, né? E é uma coisa que o Senshi, ele respeita esse processo. É bem legal porque, tipo assim, ele vai de encontro a uma tendência que tava tendo um tempo atrás nessa área da culinária, né? Quem já viu aqueles chef tables da Netflix vai ouvir os caras falando um pouquinho disso, né? Que inclusive, esse aqui é o chef tables dos animes, né? Aí a gente vai ouvir eles falando isso, que é essa questão de, tipo assim, do desperdício, de a gente sabe que a gente tá fazendo uma coisa que, em certa medida, desequilibra uma certa parte do meio ambiente e tal, então não ter desperdício, saber como utilizar todas as partes por exemplo, de um animal que foi morto pra fazer alimentação geral, né? Não usar as coisas em excesso, isso é uma coisa que era uma tendência que estava acontecendo na culinária mundial. E eles falam isso aqui, né? E, cara, o mais interessante é que a obra, ela sempre vai deixando, assim, meio que em subentendido, uma dúvida pra gente, tipo, caralho, como é que o Senshi manja tanto disso, tá ligado? Aí, tipo assim, meio que fica subimplícito, porque o Laios também manja, mas ele tem um livrinho, né? Mas o Senshi manja de um bagulho muito absurdo, assim. E é um mistério que, no início, você pode sacar, mas no jeito que eles vão construindo, sacar não, tipo, você pode ficar em dúvida, assim, você pode querer imaginar, você esquece, tá ligado? Tipo assim, tu só aceita, não, mano, ele é o Jacan, tá ligado? Tu só aceita e tal. E no final,
final, ele consegue amarrar esse processo todo mostrando o passado do Senshi, né? E aí a gente tem toda a história de como o Senshi chegou na dungeon, qual é a construção toda que tá acontecendo ali, como é que ele sabe tanto da história, das coisas que estão ali, dos próprios anões e tal, e amarra de um jeito espetacular, cara. É um dos melhores episódios da série inteira, assim, quando ele vai contar o passado dele, os traumas, esse tipo de coisa. Eu acho isso muito interessante, cara, porque, tipo, parece ser um anime, em certo momento, eu acho que o anime demora um pouquinho pra engrenar, se a gente tivesse um pouquinho de crítica, assim, eu acho que alguns primeiros episódios, ele repete muito esse processo de, tipo, a ação, mata o monstro do dia, e aí temos que fazer a comédia, e temos que fazer a comida com o monstro, e aí acaba, tá ligado? Eles vão mandando. Eu acho que, sei lá, até dar uma engrenada mesmo na história, demora um pouquinho, sei lá, uns 6, 7 episódios, mas é legal. Mas eu acho que a autora, ela é extremamente hábil lidando com isso, porque eu sinto que a proposta da obra, de fato, é falar sobre comida, é um daqueles mangás que falam sobre comida, mostra, de fato, a receita sendo feita, e a receita é dita pelo Senshi. Aí tu corta tal coisa da seguinte forma, e aí tu faz refogado, aí tu faz o pão, bate bastante a massa, sabe? Ele passa exatamente a receita. Só que são de coisas que não existem. Mesmo que nós, que algum dia pensamos em fazer isso, que não vai ter como, não vai existir mandrágora pra gente fazer, sabe? Então, isso é bem interessante. Mas o que eu quero dizer? A autora é extremamente hábil, porque essa brincadeira, tipo, monstro da semana, o prato da semana aí, né, vamos colocar entre aspas, ele dura por um tempinho, só que aos poucos a gente vai percebendo que esse calabouço, ele é bizarro. A gente vai... E o próprio Senshi, ele já é uma marca disso, porque o cara tá lá, a gente saca que ele tá um tempão lá, ele conhece os orcs, ele tá plantando nas costas de Golem, ele parece que ele sabe cada coisa, e isso torna o mundo mais vivo ainda, porque esse cara é um membro desse ecossistema também, é parte disso. E aí, tu tem uma transição natural, até mesmo com os gags, até mesmo com a comédia, porque a Marcille, no começo, a elfa, a conjuradora mágica, Magic User, né, que era chamada antigamente em D&D, porque o que era o Magic User? Não tinha mago, clérigo, essas coisas. Magic User é o usuário de magia, tanto que ela usa magia de cura, magia não sei o que, tudo misturado. Então, a Marcilla tinha nojo de tudo isso. Só que ao longo do tempo ela foi aceitando e ela nem começou a encucar mais. Aquela piada morreu já foi. Não faz sentido a Marcilla ter nojo de cada prato e ela achar gostoso. Nojo, acha gostoso. Não faz sentido. A autora, ela seguiu adiante. E foi mudando as características, tornando os personagens mais maduros com base em como eles iam vivendo, tendo suas vivências. E é isso que eu quero dizer quando, pra mim, ela é muito hábil, muito madura em como tornar o mundo extremamente vivo e extremamente verossímil mesmo nessas circunstâncias de fantasia, sabe? Alta fantasia. A minha perspectiva só nisso é que, tipo assim, é uma projeção de ritmo, tá ligado? Eu acho que, pensando num roteiro de série, que é o que acontece com o mangá, né? Ela vai bem, tipo, eu prefiro muito mais que a autora, se tenha o tempo natural de ela construir e tal, a partir do momento que sabe fazer esse processo, né? Como ela faz de se desenvolver e implementando pequenas coisas da narrativa que ela vai aproveitar lá na frente e tudo mais e tal, e que ela demora esse tempo, mas depois ela recompensa esse processo no futuro, e você consiga perceber gradualmente a construção do roteiro, né? Do que necessariamente uma coisa que acontece muito hoje em dia no roteiro mais moderno, né? Que é feito, que você pode ver em filme, que você pode ver em animes, você pode ver, que é o quê? Tipo, você já introduziu uma ação desenfreada louca pra você atrair o cara, tudo mais e tal, e depois o roteiro não se manter, sabe? Isso acontece muito costumeiramente hoje em dia em vários outros processos. Então tu vai ver vários animes, por exemplo, que o primeiro episódio tem que acontecer coisa pra caramba, uma ação mirabolante, o caramba 4 assim, e os 4 próximos episódios não acontece nada de muito interessante e o anime fica meio insosso, né? Dungeon Meshi não acontece isso. A minha questão só é que, tipo, eu acho que é um processo que ele é bom, ele te recompensa, mas eu não sei se numa questão de ritmo para anime não poderia ter sido um pouquinho acelerado, porque talvez no mangá, como a história é baseada no mangá, talvez esse processo aconteça até mais rápido. Pega um tankobon fechado de mangá. Às vezes quando tu lê essa sequência meio que é meio repetitivo, mas que é legalzinha por capítulo, isso passa rápido, você nem vê, entende? Então depende, pode ter sido um problema de adaptação da mídia, como é que eles estruturaram isso pro anime e tudo mais. Então foi uma coisa que eu senti no início, mas depois, sei lá, acho que do episódio 6, assim, ele já engrena e aí, tipo, a história ganha muito mais força. Eu acho que a história ganha muito mais força quando acontece exatamente o que tu falou, o Chris, que é a troca do personagem da Marcelle. Porque ela sai de um personagem que era só o gag pra ter uma narrativa, ter uma construção, principalmente junto com a Fallen, né, que é a garota que eles estão indo buscar, que é a irmã do Laios, e é muito foda, assim, tipo, como ele dá esse peso,
Marcille, né? Como ele dá esse peso pra personagem dela, né? De como ela é a amiga mais próxima da Fallen, como é que a Fallen é importante na vida da Marcille nesse sentido. Essa construção do personagem que ele consegue apresentar, eu acho muito interessante, sabe? Tipo, como ele conseguiu dar densidade principalmente pra Marcille e pro Senshi, sem a gente esperar. E eu acho que é interessante, tipo assim, em certo sentido isso que você falou, como foi que eu falei, ele tem a recompensa no processo, entendeu? Tipo, ele constrói a Marcille como esse gag de comédia pra depois virar ela e surpreender a gente falando, pô, ó, esse aqui é o passado, tá ligado? E aí depois ele vai surpreender mais ainda, mostrando que na verdade a Marcille é uma maga de partes proibidas, tá ligado? Então ele surpreende mais ainda. Então você tem essas recompensas pra frente que fazem sentido na questão do roteiro, entende? A minha questão é só de ritmo mesmo. Sobre o ritmo, né, pra fechar esse parênteses aqui, a publicação do mangá, né, tu tinha citado em anime, mas não sabe mangá. A revista é a Haruta, que é uma revista da Interbrain mesmo, né, e o lance é o seguinte, ela não é mensal, saem 10 revistas Haruta por ano. Então, elas saem de fevereiro a agosto, depois de outubro a dezembro e termina. E se tu pegou o mangá pra ler, né, do Dungeon Meshi, os capítulos eles são gordinhos, eles são bastante recheados, sem piada com comida, né, mas eu já fazendo pro acidente. Elas são recheados, né, com bastante conteúdo. Eles são relativamente longos. Então tem conteúdo legal, mesmo no episódio da semana, tem aquela construção, tanto da ecologia do monstro, né, quanto dos personagens. Então, aí eu concordo contigo também, a gente tá na mesma página aqui, né. Mandou bem, a autora manda bem. Ô, Cris, eu só discordo de ser de uma coisa, tá? Você falou que tem receita que não dá pra replicar, mas, cara, eu conheço umas receitas aí de sopa de cogumelo, que eu vou te falar, ó, eu não tenho anel de fada de troca, mas dá pra trocar ali o sabor, você tomou uma vez, troca o sabor, tomou 2 vezes, troca a aparência, entendeu? Antes de tomar, mas depois que tu toma o chá, ele começa a caminhar, né? E dependendo da sopa de cogumelo que você conseguir pegar aí, tu também consegue fazer aquelas viagens lá que o Lars vai fazer pra comer em outro lugar em outro universo, tá? Entra no quadro, várias coisas, velho. O Laios vê todo o espectro das cores ali quando ele tem acesso à magia, né? Tipo aquilo ali, né, cara? Irmão, o melhor é quando ele vai comer um negócio cru, tá ligado? Que o Sens fala, não come essa porra cru. Ele vai lá e come, ele tem intoxicação alimentar, tá ligado? Mano, as cenas do Lai provando as comidas é a melhor coisa que tem nesse anime, cara. Ele, será que eu vou comer? É Marciliano, tipo, não é possível. Aí o tio a gente vai ter que matar esse cara, não vai ter jeito, tá ligado? Não, e cara, tem umas piadinhas no anime que eu acho sensacional, que é o negócio do, o tio Chuck tem 3 filhos, tá ligado? Criança, tá ligado? Esposa, aí a Marcille olha, tá ligado? E ele tá divorciado, né, pô? Enquanto isso, a Marcille em choque, tá ligado? Não, mas acho que todo mundo, sabe? Ele tá do nada. Tão vivo esse mundo do Dungeon Meshi que as inter-relações raciais, né, as inter-relações das raças, das espécies que vivem nesse mundo, são sensacionais, elas realmente como se existissem. Então, o Senshi, por ser um anão, porque eles vivem muito, eles acreditam que o povo alto, né, que são os humanos, e o tio Chuck, que é um halfling, um pequenino, eles são crianças, eles são garotos. Ele trata o Chuck como criança o anime inteiro, praticamente, tá ligado? Acredito que eles não conseguem identificar mais ou menos a idade dos humanos, porque eles são muito altos, então eles não sabem se tá velho ou não. Então tem essas coisas, sabe? Poxa, cara, é muito interessante que isso vem à tona quando eles trocam de raça, né? Com o efeito mágico lá do cogumelo, exatamente. Cogumelo que não é o cogumelo que a gente tá falando da sopa, hein? Mas é tipo, é parecida. Cogumelo mágico, hein? Cogumelo mágico. Cogumelo mágico, mas dependendo do lugar, você consegue um cogumelo mágico aí também, enfim. Pô, a gente tava comentando aí sobre Nancy Pace, eu acho que também vai um pouco assim da habilidade do mangaka, né? Eu acho que ela também como mangaka, ela foi evoluindo, né? Conforme o editor foi dando dicas, ele foi publicando. E aí a gente percebe que tem alguns momentos que entra um drama a mais, né, na série. Então eles falaram, por exemplo, cara, passado da Marcille com a Fallen, ele é contado de uma forma mais dramática, né, o que passou, aí as questões que eles enfrentaram, a questão que a Marcille enfrentou, de, pô, ela não se encontrava com todo o grupo, ela era alguém mais isolada, encontrava na Marcille uma amiga, né, que ela não encontrava em outras pessoas, e depois a questão da luta com o Undine, né, acho que aquele espírito da água é a primeira vez que acho que a série toma um tom mais sério, né, vamos dizer assim, porque, afinal de contas, essa luta, a primeira vez eles perdem, né, eles são derrotados de uma forma mais cômica, mas são.
E aí tem as consequências disso. E tem gente que morre também nesse processo, né? Não, tem, assim, é que a morte lá tem hora que eles começam de sério e depois vira meme, né? Porque aí chega o velhinho lá que está testando todo mundo, trocando por moeda, né? Ele cobra pra eles pra ressuscitar, e, enfim, tem o velho Tanso, né? Que entra na Mari, que é apresentado a personagem da Mari. Mas, tipo, a série tem esses momentos, né? Que ela vai pegando esse drama, ele vai inserindo em doses bem legais, mas acho que foi um pouco da habilidade da mangaka que vai evoluindo também, né? E é bem louco quando tu parar pra pensar que, pra quem não lembra, né, o calabouço ele tem uma magia tão forte nele que quando alguém morre, a alma fica próxima do corpo, então basta uma magia de cura, alguma coisa que recupere o corpo e a alma volta pro corpo, só volta à vida. Exatamente, acho que tem uma regra, né? Enquanto a carne não for desmanchada, você pode ressuscitar, né? Um negócio assim. Quando tem corpo ainda, tu puder organizar o corpo de volta na forma básica lá e curar as feridas, funciona. Se tiver muito comprometido, já era, né? Então, o lance é que isso é tão estabelecido nesse mundo que existem pessoas que o trabalho delas são procurar, navegar pelos andares em busca de aventureiros que morreram. Eles devolvem os corpos, trazem os caras de volta à vida e recebem um trocado do aventureiro. Então, olha que, sabe, em que obra de fantasia alguém pensaria nisso, sabe? Significa que ela manja bem, ela compreende os mundos de fantasia da Dungeons & Dragons e esse tipo de coisa. Elas têm uma boa mestra, né, de D&D aqui. No fim é isso, né? Geralmente ela tá sendo a mestra de uma aventura, né? E ela faz até um link depois, por exemplo, a questão da imortalidade que você bem comentou, ela vai ser um mote pra apresentar um outro grupo de personagens que são os elfos ocidentais, né? Que ficou traduzido como elfos ocidentais, que é o grupo que chama de Canário, né? Que é um grupo lá de elfos que eles querem controlar a masmorra porque eles entendem que é perigosa, que esse feitiço é muito perigoso pra cair em qualquer mão, né? Por isso que essa masmorra também é tão especial em relação às outras, né? Porque ela tem todo esse feitiço. Eu não lembro se na obra fica claro que todas as masmorras têm isso ou não? É só aquela mesmo? Não, é que essa aí é diferente, né? É dito também que sim, masmorras são umas ruínas amaldiçoadas por alguma magia, alguma coisa assim. É dito que masmorras no passado, que não foram tratadas com seriedade, levou a alguma merda federal acontecer, né? O tio Chuck comenta que o vilarejo dele foi destruído por algo assim. Não é o tio Chuck, é o menino moreninho lá, como é que é o nome dele? O Cabro. É o Cabro que comenta isso. Mas eu acho que o tio Chuck ele comenta algo parecido também, não é à toa que eu tô relacionando. Mas eu lembro que o Cabro com certeza ele comenta isso. Sim, ele comenta que deu algum BO de questão mais... Na verdade, ele comenta que, na verdade, o local onde que ele morava, né, que ele nasceu, foi destruído quando os elfos chegaram, né? Isso, pra tentar controlar a parada. Isso, é que os elfos meio que são, sei lá, tropa de choque, tá ligado? Eles chegam e... Eles são, tipo, os exterminadores de pragas, né? É a polícia chegando no estádio de futebol, tá ligado? Sempre vai dar merda. Abraço e segue, é isso, cara. Tem que discutir, não. Pô, e é isso. Mas eu gosto muito desses links que ela faz, né? Porque, por exemplo, essa questão da masmorra, né? Ela vai falar sobre ter essa noção de civilizações mais avançadas, vai linkar com o final da obra, igual o Carlos falou, né? Lá dos últimos episódios. Então, assim, ela consegue fazer links muito bem feitos, né? E a habilidade que ela tem, mas, cara, vocês falaram muito bem, assim, ela é uma mestra exímia, né? Seria uma ótima mestra de RPG, por exemplo. E ela vai abordando esses temas mais políticos, mais sérios, mas sem perder a essência da obra, né? Que afinal é uma obra sobre comida e divertida, né? Não vira uma obra sobre uma aventura dramática e épica. Vira uma aventura sobre um grupo se divertindo. É legal até, o Cris pode falar melhor disso, né? Que, como ela tem um controle do roteiro, ela parece ter muito estudado o processo mesmo de RPG, talvez D&D mesmo, que certas coisas, certas regras que ela acaba construindo pra Dungeon é de D&D mesmo, tá ligado? Como as coisas acontecem, e as regras não são quebradas nesse processo. Tipo, ela não quebra a regra por alguma coisa. Na verdade, o que ela faz no final é expandir o mundo pra, não é nem apresentar, mas pra justificar algumas coisas que acontecem no meio desse caminho, né? Então, tipo, ela vai lá e expande o mundo. Ela faz um processo que o Togashi faz um pouco, né? Com o novo mundo de Hunter, né? Ela expande o mundo pra dizer, por que essas coisas acontecem? Porque tem mais coisa ainda pra frente, entendeu? Não é só chegar lá embaixo, derrotar o dragão e tal coisa, né? Então, com isso, ela consegue dar mais tempo de obra, né? Consegue desenvolver mais tempo e também apresentar motivos de outras coisas acontecerem na própria dungeon, né? Eu acho que o tropo, por exemplo, de as pessoas não morrerem na dungeon é um tropo muito, muito interessante como as coisas acontecem, esse tipo de coisa. E é um tropo que já meio que fica subentendido, mas a gente não pega na primeira aparição da obra, né? Que é quando eles estão enfrentando o dragão e eles não morreram, assim, por causa disso, esse tipo de coisa, né? Sim. As coisas vão meio que se explicando nesse processo. E naturalmente, né, cara? Tipo, ela não tem que ficar... forçando o roteiro, eu não gosto muito da palavra, mas, tipo, ficar meio que fazendo retcon. Tipo assim, aconteceu tal coisa, por que aconteceu tal coisa? Fica explicando o bagulho, tá ligado? Não precisa, meio que as coisas vão funcionando naturalmente. Com ela ter esse controle do mundo que ela tá formando ali. Agora tu falou, comparando com D&D, cara, as magias que
a Marcília usa são magias diretas de D&D. Então, por exemplo, tu cai num lugar escuro, ela ativa Dancing Lights, sabe? As luzes dançantes, aí ilumina a sala toda. Até alguns efeitos, assim, pra aquecer panela, umas coisas, assim, bem interessantes. Os elementos, né, como o Mithril, que é a panela do Senche, feita de um mineral extremamente raro e poderoso, por exemplo, a faca dele. A faca de cozinha que ele usa, D&D, sabe? Sim, tem uma origem folclórica e tal, mas isso foi institucionalizado, assim, na fantasia, como um tropo em Dungeons & Dragons, e aí veio o Wizardry, o último aí, Dragon Quest, que é a versão RPG eletrônico do Japão, né? Que, aliás, quase todas as fantasias japonesas, elas bebem muito Dragon Quest, né? Mas aqui eu vejo que não é tanto Dragon Quest, aqui eu vejo mais Wizardry mesmo, né? E D&D. Uma coisa interessante sobre as magias é essa magia proibida, né? Antiga, que a Marcília estuda. Porque dá a entender que tem um monte de questões políticas ali sobre como isso é proibido. A gente não sabe as implicâncias disso, mas a gente sabe que isso é um troço muito pesado. E a Marcília é uma pessoa que, na verdade, quer usar como uma ferramenta para o bem maior. E é estabelecido algumas regras sobre que tem que pagar algum preço pra fazer alguma coisa e tal, e até agora a autora é fiel às regras que ela apresenta, sabe? Então não volta atrás. É aquilo ali e acabou. E eu gosto bastante disso. Você tá falando da questão da magia proibida, né? Que a Marcília trata isso como magia antiga e no restante da obra trata como magia proibida, né? E acho que a gente tem que falar do momento da Fallen, né? Porque pra mim foi um choque, assim, não sei pra vocês. Mas quando entra aquela cena da Fallen deles descobrindo a morte dela, né? Spoiler. Descobriram que de fato ela estava morta, né? Foi digerida pelo dragão. E aí ressuscita ela. E depois disso, cara, muda muito a tonalidade daquele episódio. Cena pesada, né, cara? São cenas pesadas. Sai de um episódio que ele falava sobre o pessoal se reencontrar, sobre divertir, pro episódio que ela está morta, que eles vão ter que cometer uma magia que era acusada proibida de um dragão. E depois disso, a entrada do Mago Louco, né? O Tistle, né? Que ele aparece e, ele simplesmente vai lá e transforma ela, né? Eu achei que ia rolar uma parada meio, sabe, tipo Nina do Fullmetal, sabe? Mas não rolou, de certa forma, ainda bem. E é sem sentido, só que é muito pesado, porque sai de uma cena de reencontro pra uma cena de tortura mental e de transformação. A personagem, tipo, assim, você pensa que nunca mais vai voltar a ser quem ela, né? Ela virou uma vilã agora. E não sei pra vocês, pra mim foi muito chocante ver esse tipo de coisa. Eu falei, caraca, eu tava esperando isso aqui na obra. E ela virou uma Monster Girl, né? Para a felicidade de um monte de tarado por aí, né? Que ela anda por aí, essencialmente nua, da cintura pra cima. Pra você, fã de Monster Girl, tá aí, né? Exatamente. A sua felicidade foi atingida nessa obra, é isso. E, cara, é muito louco eles abrindo o bucho do dragão e aí saindo o osso, tá entendendo? E pronto, o crânio da Fallen ali. E aí tu fica, caralho, e agora? E é muito interessante, mais uma vez, o mundo é vivo. Tu acredita no momento que não é só ela que foi comida. Tem wargs, né? Que são outra criatura da Dungeons & Dragons, né? Que é tipo uma espécie de lobo. Então eles vão montando os esqueletos. Cara, é incrível. Eu fiquei tenso nessa cena. Aliás, a batalha toda com o dragão é o puro suco da tensão. E a animação, gostei muito da animação daquela cena também. Tira o chapéu pros caras aqui. Bom trabalho. O mais interessante pra mim na Batalha do Dragão é o tropo final, tá ligado? De como eles subvertem e juntam o dragão com a Aquafallen, tá ligado? Ali tu nunca espera aquele negócio, tá ligado? Aquela complexão é algo bem fora da curva, como é que... E aí fica o mistério de como a Fallen tá ligada ao mago e esse tipo de coisa. Sei lá, eu acho interessante o mistério e tal, mas eu ainda não sei como é que estão as coisas, porque me é estranho, tipo, ela ter morrido e não morreu, eu achei meio confuso esse processo. Mas ainda assim eu achei interessante toda a ideia de como vai apresentar a ressurreição dela e tal. Eu gosto bastante, cara. E eu acho que a direção da batalha é muito interessante, porque é uma direção que ela consegue, como o Chris falou, ela consegue dar tensão, né? Ela tem a destreza de fazer todo o jogo de câmera passar pelo local, por mais que seja um local aparentemente pequeno, a região que eles estão, né? De forma a abarcar toda a ideia que eles têm de prender o dragão, como é que eles vão fazer e tal, sem perder o processo de ação, né? Eu acho que ali a direção e a decupagem que eles fizeram pra fazer esse processo foi muito bem feito, assim, porque além de criar tensão, eles dão dinâmica pro processo da luta, né? E é uma luta de estratégia, né? Assim, então, normalmente esse tipo de processo não tem tanta dinâmica assim, mas funcionou muito bem. E é peso também pro dragão, impacto, né? Sim, o dragão parece ser gigante, né? E é interessante que a autora é muito sagaz em não nos contar o plano. A gente vê eles aplicando o plano. E eles falham, porque tem momentos que eles não conseguem
fazer o que eles queriam. Tipo, quando o Senshi é esmagado, a faca dele cai, sabe? E aí a galera fica desesperado, aí eles têm que dar um jeito de improvisar. Mas a parte que é a cereja do bolo é usar a tampa lá, a panela, pra voar em cima do dragão. Nossa, essa parte é muito boa, cara. Que você não espera, né? Tem uma quebra do que você tá esperando, assim. Porque, pô, você tá esperando que não. A Marcili vai lançar uma magia, uma Fireball, né? Clássico do D&D no dragão, mas não. Ela usa a magia dela pra lançar o Laios no ar. E aí acontece uma cena bem mais tensa depois, né? O próprio Laios, ele abdica da perna dele pra conseguir cortar a garganta do dragão. E ainda no final ele cai, enfim, tem tudo que acontece depois, né? Mas é legal esses mecanismos que ela usa dentro. E até a gente comentou, né? A questão, por exemplo, de alguns personagens, que em primeiro momento eles estão secundários, por exemplo, o Mago Louco. E eles ganham um lugar de protagonismo, né? Porque o Tristan, a gente só tinha visto ele dentro de um quadro. E era só alguém que, ó... Ela falou, esse cara aqui parece diferente, né? Deu a entender isso na obra. Só que depois não, você percebe que ele tá ali, ele é o personagem, ele vai ser o vilão da obra. E aí você, putz, você toma um choque assim e fala, nossa, não, mas peraí, esse personagem, o que ele faz, por que ele é tão bom assim, por que ele é tão importante assim, e ganha outra conotação a obra, né? A quest muda. Acho que é um pouco disso, assim, a quest mudou agora, sabe? Ela passou da primeira etapa. E aí ganha esse ar de RPG mesmo, e aí acho que é onde a obra engata o épico, né? Acho que a partir daí é onde a gente realmente engata essa parte do épico de uma aventura mesmo. Até lá era assim, algo de, estamos indo atrás do Dragão Vermelho. Agora não, a gente tem uma missão que é parar a Fallen. E pensa comigo. Uma obra com um roteirista menos hábil iria, por exemplo, juntar os personagens numa cena bem típica e explicar o plano, passo a passo. E aí a gente faz isso, e depois a gente faz isso. Vários animes, né? Vários. Aqui não. A gente fala, vamos combinar. Aí a gente não vê. E aí que mora a tensão. E aí que mora a chave. Porque a gente não sabe o que eles falaram. E a gente não faz ideia o que pode acontecer aqui. E isso é muito RPG de mesa também. Porque os planos dos jogadores nem sempre dão certo. E ter que reagir com base no que acabou de acontecer no turno ali anterior é a parte da brincadeira, a parte da diversão, cara. Se o RPG de mesa fosse um jogo onde tudo que acontece é aquilo que tu já espera, ninguém joga, sabe? Então eu gostei bastante dessa questão aí do Dungeon Meshi em relação a como a batalha toda e o plano dele se desenrolou. Pô, exatamente. E aí, eu não sei se tem a mesma sensação, por exemplo. Tecnicamente posso estar até errado, mas assim, olhando as expressões dos personagens, acho que depois desse episódio da luta do dragão pra frente, tem um cuidado nas expressões e no olhar dos personagens. Você, por exemplo, no momento que o Laio, ele encontra a Fallen depois, que é quando eles encontram o Shuro novamente, você vê que a hora que ele vê, por exemplo, a Fallen, que ela transformada, o olhar dele é de regalado, assim, é de medo, de preocupação. O do Shuro também, não é antes que era um olhar até meio bobo, sabe? Assim, agora não, é um olhar de quem realmente tá com medo e preocupado. Acho que isso é uma coisa na direção muito sutil, mas muito boa, sabe? A gente vê, por exemplo, Diário de uma Apotecária, né, que eu falei da importância do olhar, cara, que realmente fez uma diferença na obra. Acho que aqui tem um pouquinho disso também. É necessário, né? Porque quando você vai construir um roteiro que tem uma reviravolta nesse processo, né? E a reviravolta não é um gancho pra terminar o filme, algo parecido assim, né? O certo é aquela reviravolta ter um impacto em cima dos personagens, né? Eu sou da linha... Existem várias linhas pra construir roteiro, né? Mas eu sou da linha que é mais importante que o próprio andar do roteiro, né? O roteiro em si, a história, né? Vamos colocar assim, o enredo. Mais importante que os enredos são os personagens, tá ligado? Os personagens são a vida da tua história. E quando você tem uma reviravolta desse processo, você tem que ter impacto pros personagens, né? E em Dungeon Mesh você consegue ver isso. Você consegue ver que antes a história era vamos salvar a Fallen e agora a história é vamos parar a Fallen, né? Vamos derrotar o mago. Então se muda objetivos e essa mudança de objetivos vem a partir de uma consequência, né? Então ação e consequência, uma estrutura básica de roteiro, mas ela tem que caminhar com a mudança do próprio personagem, entende? Tipo, qualquer história, qualquer roteiro básico que você lia, manual de roteiro básico, esse tipo de coisa, esses tropos de virada, eles têm que acompanhar esse processo acima do personagem, né? Então, o que tu acabou de apresentar, ele é necessário. É claro que existem obras que erram isso, ou então o personagem não é pronto e não tem essas mudanças nesse caminho. Existem, obviamente, numa regra fixa, mas pro bom da história esse tipo de coisa acontece. E aí entra tanto a direção do mangá quanto a direção do anime, né? Que é saber explorar esse processo, porque se no roteiro isso tá
tá entregue, né, se a gente consegue apresentar essa mudança em falas, em jeito de pensar dos personagens, isso também tem que estar visualmente descrito, né? Então, no ato dos personagens, eu gosto muito de lembrar uma parte que, tipo assim, eles estão discutindo o que fazer, né? E você vê claramente, por exemplo, a Marcília, ela triste, tipo assim, cara, tipo, que merda vai fazer? Eu não quero matar minha amiga, tá ligado? E aí, como é que eu vou resolver esse processo? Então você consegue ver que as mudanças de feições aconteceram. E aí você consegue também perceber isso claramente, do que tu tá falando, quando eles descobrem uma possibilidade de salvar a Fallen nos negocinhos que transformam, né? Não lembro qual é o nome que eles dão ali. Os cogumelos aí, ó. E aí, quando o Laios cria aquele plano meio maluco, e a galera fala, pô, essa merda pode dar certo, tá ligado? E você vê a transformação do grupo, né? Tipo, o grupo ganha uma nova vida, né? De novo, vamos botar assim. E isso tem que ser assim. Tipo, a direção... até a direção de dublagem tem que tratar disso, né? Tem que tratar disso pra quem vai fazer a dublagem, pros dubladores, e os dubladores sentirem esse peso. Tipo, igual os atores também tem que passar isso quando tá fazendo um filme de live action, os dubladores têm que entender esse processo de mudança dos personagens e tal. E eu acho que em Dungeon Mesh a gente consegue sentir isso. E vale a pena a gente recapitular o que a gente falou lá no início do podcast, trazendo, que é a construção da irmandade que existe desses personagens, como a gente falou, né? Que eu e o Chris estavam falando no início de, tipo, o tempo que se gasta lá no início, de eles entendendo, de eles passando por algumas provações, esse tipo de coisa, como é que a autora vai construindo isso. Isso não só mostra pra gente a fortificação da irmandade deles, mas também faz com que a gente compre essa irmandade. E toda vez que tiver essa mudança de tropo, né? Quando tiver essa mudança de personalidade deles, isso também seja vendido pra gente e a gente compre também esse processo, né? Então, tipo, ter um roteiro bem construído lá de trás faz a gente acreditar no roteiro que vai ser apresentado na frente. E aquela coisa também, né? Pensa comigo, porque no início tem lá a preparação da semana, mas eventualmente, como a gente já conversou aqui, começa a desenvolver um drama, começa a desenvolver um mistério, né? Um suspense e até mesmo uma trama política. Então tem episódios que literalmente tem uma sala de reunião cheia de pessoas falando de política. Só que o episódio não fica chato, porque na sequência a gente volta a ver eles fazendo comida, ou volta a ver esses dramas pessoais, volta a ver os debates internos deles. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E não só a questão envolvendo a falha, mas as próprias habilidades. Então o episódio do Tio Chuck com as armadilhas, utilizando as armadilhas pra preparar. O legal disso é que, na verdade, ela vai mesclando processos narrativos, né? Pra não cansar também o próprio leitor. Por quê? Porque, tipo assim, se tu vai construindo tua narrativa em cima do mesmo tropo sempre, né? Sempre da mesma estrutura, pô, tu pode ser um gênio disso dar certo, sabe? Mas a maior chance é disso dar errado. Então, quando você sai da questão somente da exploração da dungeon e você vai pra uma sala cheia de gente tratando sobre política naquele contexto ali, tu muda totalmente o processo narrativo, entendeu? Tu tem que abordar outras coisas, tu tem que introduzir novos personagens, e aí tu atrai a atenção do teu público pra aquilo, porque tu quebrou o processo narrativo natural que tava da obra. E aí quando você volta pro processo narrativo natural da obra, você ganha um frescor, entendeu? Porque a pessoa meio que, tipo assim, já esqueci o que aconteceu antes, ou então desacostumei, e agora eu tô de volta, né? E aí dá pra explorar outras coisas de novo. Aí você modifica ele trazendo o passado lá de trás do que era o reino e tal, a gente começa a apresentar esse mistério do que era o reino e tudo mais e tal. Então você já começa a mudar novamente a narrativa, sem se perder, né? Tudo faz parte do mesmo universo, de forma natural, esse tipo de coisa. Mas ela vai apresentando abordagens que vão diferenciar da abordagem tradicional que a gente se acostumou da obra. E isso enriquece o nosso processo e aumenta o nosso processo de ter atenção para a obra, ter atenção para diversos plots, né? Uma coisa que novela, por exemplo, faz muito isso. É claro que novela tem um processo muito repetitivo, mas tu vai ver que novela tem vários núcleos. Pra quê? Pra isso, pra gente sempre estar atento e também ter a proximidade com vários personagens diferentes, né? E acho que ela pega bem essas pontas, assim, né? A gente tava comentando aqui, demografia é seinen, né? Então, de certa forma, tanto que tá numa revista seinen, porque tem algumas piadas que realmente não podem estar ali pro público mais jovem, né? Mas, assim, dentro disso tem essa questão de você evoluir o personagem e essa mentalidade dele, e dá pra ver claramente que o Laios passa por esse ciclo da jornada, né? Então ele entra, tem o chamado, tem o clímax, ele vai ter o chamado novamente, que é aquela questão da profecia, né? Mas você repara que a obra, ela já tá indo naquele... Sabe quando você tá jogando RPG? Que você acabou de passar pelo primeiro ato, e aí você vai ter aquele tempo de interlúdio até o próximo ato, né? Então você vai ter um tempo ali que os heróis, talvez, eles vão se fortalecer de novo, conversar sobre o seu passado, e aí depois você vai pra próxima grande aventura. Eu acho que esse é o momento que a gente começa a ver ali a partir mais ou menos do episódio 18, mais ou menos, né? E já começa a questão...
depois que os elfos decidem investigar a dungeon, né? A partir disso, começa a falar do passado dos personagens, a todas as questões lá da Itsumi, por exemplo, né? Isutsumi, e toda a questão até eles chegarem na Fortaleza dos Anões, que é onde fecha a obra, né? Eu acho que é muito esse processo, assim, de interlúdio da jornada, né? Pra esperar o que vem na próxima temporada, que, enfim, já tá confirmada, mas não tem data, mas que provavelmente é a próxima mega aventura, né? Eu só queria dizer que Izutsumi é uma ótima personagem também. Eu gosto muito dela. Os personagens todos estão legais, cara. Como eles são diversos, assim, você pode acabar gostando mais de um do que do outro, esse tipo de coisa. Então, é bem interessante nesse sentido. Ela constrói personagens que, assim, não diria que são profundos, esse tipo de coisa. Alguns são, eu acho que a Senshi e a Marcellus conseguem se aprofundar, conseguem ter um desenvolvimento. Talvez os outros também tenham no futuro. Mas ela consegue dar o mínimo de camada pros personagens pra você ter interesse por eles. O Laos, por exemplo, é um personagem bem plano nesse sentido, mas ele é divertido. Ele é o gag, né? O gagzinho. Ele com a espadinha dele é mó divertido. Quando a espada dele vira uma espada de demônio, cara, é muito engraçado, velho. Quando ele vai... Eles estão na porta, como é que eu vou abrir a porta? Aí ele tira a espada e a espada começa a abrir a porta sozinha. E a Izutsumi, por si só, também já é Monster Girl bem feita, né, cara? É uma garota gato, monstro, bem feita, sabe? Não é só uma menininha com orelhinha de gatinho, não. Ela é amaldiçoada mesmo, assim. A parte do corpo dela tem pelos, sacou? Ela tem presas, olhos de gato. Tanto que ela quer voltar ao normal, né? Ela foi transformada. Então é uma verdadeira Monster Girl também, não só a Fallen. E o Kokui fazendo a alegria de várias pessoas, né? É isso. Mas basicamente é isso por aí. E o episódio do Senshi? O Senshi, ele é um personagem que eu gosto muito, me identifiquei muito com certas partes, mas tem toda essa questão do passado dele que vai sendo explorado, né? Aí, no começo eu achei que ele tinha, tipo, sei lá, fobia a grifo, tá ligado? Por ele não querer enfrentar o grifo de jeito nenhum. Só que depois ele tem todo um passado mais sombrio, né? E é sombrio, né? Porque tem aquela questão da carne e tal, que, nossa, mano, tipo, também é outra coisa que eu não esperava na obra, sabe? A questão dele, né? Porque ele se criou na dungeon, aprendeu a sobreviver lá, porque ele é o último sobrevivente de um grupo de anões que estava minerando, até encontrar por acaso o calabouço. E aí a galera acabou sendo atraída infinitamente dentro do calabouço, porque o Mago Louco, ele faz isso, ele pode manipular a forma do calabouço, ao ponto que a galera, se transforma. Aliás, tem até umas células ali, né, os faxineiros que reconstroem até os tijolos do local. Isso é sensacional, um conceito bom, tá? Conceito ótimo. Vou até roubar para as minhas aventuras de D&D. E aí, tu tem a galera do Senshi ficando sem comida. E aí tem um monstro que tá matando geral. E a questão sobra poucos deles e se cria um mistério de uma carne misteriosa que aparece. Se o Senshi, que ele come isso, ele era uma criança na época, ele come e fica um mistério. O Senshi carrega isso pro resto da vida, né? Será que aquela carne era a carne de um dos meus queridos companheiros anões? Será que eu cometi o ato de canibalismo para sobreviver? E aí, isso é pesado, né? Isso fica nesse episódio, até a galera da equipe fica chocada, né? E é bem interessante como isso é tratado, porque o Laios, o tempo todo, tratou isso do mesmo jeito que tratou todas as outras coisas, tanto que ele é visto até como insensível, mas no fim ele deu uma de detetive pra buscar a solução, e eu achei muito inteligente o jeito que eles buscaram a solução através do conceito dos cogumelos que mudam de forma, né, dos seres e tal. E tem a cena maravilhosa da Marcine invocando o familiar, né? Sensacional! As cenas maravilhosas de cada vez que trocava com o familiar era uma risada diferente. Ela cena, qual é o nome daquela última forma que o bicho toma? Que é tipo uma enguia com asinha? Que é guardião da luz, sei lá, uma coisa super espalhafatosa. Ela inventa o nome, aí vai ver, tipo, ela tem que meio que fazer ação, né? Por exemplo, se é um familiar que voa, ela tem que voar pra poder a conexão ficar mais forte. É uma enguia, tipo, pensa que é uma enguia que nada assim no ar, ela vai começar a nadar no chão e o pessoal olha, meu, o que ela tá fazendo, tá ligado? E isso do canibalismo é algo que entra e de certa forma é forte, né? Porque a gente tá falando de um anime sobre comida, né? E, você tá comendo algo que é seu igual, é algo que pega forte naquele anime, né? Eu acho legal, eu vi o vídeo do Link lá, né, do Quadrinho Sarjeta, ele falando que, a princípio, o mote do canibalismo estaria desde o início da obra, né? De como é que você sobreviveria num ambiente como aquele, né? E aí ele vai tratando sobre isso. Mas ele joga essa ideia e... Também não lembro se ele terminou de ver o anime, mas... Não, ele leu só uns 3 volumes do mangá, pra te ver, né? É isso, né? Então ele não chegou na parte onde que se fala a dúvida do canibalismo de fato, né? Mas eu acho que é bem legal porque ela vai brincando com essa perspectiva.
aí fazendo mérito lá pro Link mesmo, porque aí ele abriu a minha perspectiva pra isso aí, de quando a gente vai falando dos monstros que são perspectivas humanoide, né? Se eles vão comer ou não, né? Esse tipo de coisa. Que é a regra da Marciri, né? Essa regra, né? Ela não ia comer ninguém que fosse humanoide. Eu acho interessante essa perspectiva porque o autor, ele consegue apresentar isso pra gente sutilmente e depois ele vai discutir esse processo no futuro, né? Então, a gente consegue perceber essa amarra de roteiro que ele vai sempre construindo, né? De sempre sutilmente colocar alguma coisa no início e falar lá na frente, sutilmente fazer. Então, tipo assim, a gente demonstra que ele tem o controle da obra, né? E essa parte aí, cara, ela é muito marcante porque é uma coisa que eu acho que ficava no imaginário de muitas das pessoas, assim, que poderiam ficar mais atentas, como foi o caso do Link, de perceber, porra, mano, em algum momento tu vai ter que fazer uma merda dessa num lugar tão ferrado, tá ligado? Como é que vai sobreviver numa coisa dessa e tal, né? Mas e eu acho que ele constrói bem a dúvida porque é um lugar que não tem morte, né? A princípio. Sim. Então, necessariamente, não é, entre aspas, não é necessário. Mas ao mesmo tempo também é, né? Porque como é mostrado desde o início, você precisa comer pra se manter vivo naquele local, né? Então fica uma qualidade nessa construção que eu acho que a autora vai construindo muito bem e ela surpreende a gente no final com a narrativa do Senshi. Mas eu acho muito divertido essa perspectiva de brincar com essa questão do canibalismo. É um tabu muito grande, né? Como narrar esse tipo de coisa, né? Tem alguns filmes que tratam disso mais pesadamente, né? E eu acho que ela aborda de uma forma muito interessante pra uma obra que é comercial, né? No caso, como Dungeon Mesh, e consegue fazer isso de forma bem natural pra obra, né? E consegue introduzir numa linha narrativa que talvez seja a melhor da obra, né? Que é o passado do Senshi, assim. Um passado que remete muito a Senhor dos Anéis, né? Aquele negócio de os anões terem escavando e achando a terra prometida, né? E aí tá nesse mote, né? Que existia ali um reino onde combatia-se anões versus elfos, não era isso, né? Com tecnologia, né? Com essa ideia. Vai trazendo esse mote, assim, né? De que, pô, existe uma história por trás, né? Não é só a dungeon, não é só a masmorra, existe um mundo além disso, né? O professor Alexandre Link, né, do Quadrinhos na Sarjeta, eu consigo compreender a visão dele, né, que ele fala da canibalismo desde o começo, é pelo nojo que as pessoas têm do ato de devorar monstros, né. Então substitua a palavra monstros por pessoas, porque a princípio eu não consegui entender muito o nojo que a galera tinha por comer os monstros, porque eles são tipo animais, sabe, ecologicamente eles funcionam com animais, a grande parte deles, sabe, mas essa análise, ela acaba fazendo muito mais sentido no momento que tem a história do Senshi, que ela é bastante impactante, e o debate do final do anime. Porque o que acontece? A Feilen, ela tá só o esqueleto, né? Tá só o pó, quando ela é tirada do estômago do dragão. E aí a Marcília, ela diz, olha, eu consigo trazer ela de volta, porém eu preciso de tanto de proteína, assim, assada e tal, pra trazer ela de volta, pra poder transmutar na carne dela, né? Eles não tinham nenhuma carne, além de carne de monstro, carne de dragão, uma criatura do calabouço. Então eles transmutam a carne do dragão na Feilen de volta, ela volta à vida, sabe? Isso liga ela ao calabouço e faz o mago louco transformar ela numa Monster Girl. E aí, pois então, a galera tem uma ideia. No final quando eles estão indo atrás da Feilen, né? Eles têm uma ideia. Olha, seguinte, o problema foi a gente ter colocado carne de dragão nela. O que acontece se a gente matar ela e devorar ela e depois trazer ela de volta? É exatamente esse ponto aí, né? Tipo, a obra no começo ela discutia sobre não vou comer humanoide porque lembra de certa forma a gente, pra no final tá sobre então, tem a Fallen que, ok, ela está numa forma diferente, mas ainda é a Fallen e o jeito de salvar ela talvez seja comer ela, né? Tipo, no sentido, não nesse sentido, seus quinta série do caramba, devorá-la, mas é no sentido de comer fisicamente ela, piorei a frase, no sentido de devorá-la, ótimo. Piorei da frase, mas devorá-la. E, pô, é legal até de ver, tem uma cena que eu gostei bastante nesse finalzinho. E o Laios dá essa ideia e o pessoal, tipo, imediatamente refuta, fala assim, não, imagina dele. Mas o que vocês estão refutando? Vocês têm outra ideia? E aí todo mundo para pra pensar e fala, realmente parece ser o único caminho. E aí eles até decidem falar, então a gente vai fazer o que tem que ser feito, né? E eu acho que é um pouco dessa provocação, realmente faz muito sentido isso. Talvez seja algo que a autora queira confrontar, né, do imaginário coletivo que carece essa abominação que a gente tem pelo canibalismo. E não é como se ela tivesse, sabe, fazendo um convite ao canibalismo de jeito nenhum. Eu vejo muito mais como realmente um debate, é muito mais como trazer a questão à tona e desenvolver personagens por trás desse teor, né, que existe, que o Carlos comentou ali, né, que o professor Alexandre Link comentou, que acho que é válido, uma análise válida, né. É importante lembrar que toda obra artística tem diversas análises, não existe só uma verdade por trás de uma obra artística.
existe, ela é jogada no mundo, e mesmo que o autor diga que não, isso não existe na obra, cara, se tu consegue analisar com a tua visão de mundo e experiências aquilo na obra, a obra é aquilo, ponto, sabe? Então, é parte do processo. Ah, e é aquilo, né, cara? Vai falar, por exemplo, tu nunca viu Pokémon e fala, pô, imagina esse Pokémon aqui assado, tá ligado, mano? É, e aquela coisa, né? Algumas pessoas podiam dizer, não, pô, tá exagero falar de canibalismo, até que os personagens, os bonecos falam, realmente, canibalismo. Sim, não sobrou isso, não tem mais o que fazer, Não, tipo, gente, assim, como o Chris falou, se você tem a leitura sobre a obra naquela perspectiva, é o que tem, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Inclusive, se você tem uma leitura como Pokémon, se Pokémon é rinha de boneco, é rinha de monstrinho, é isso, mano, é rinha de galo, tá ligado? Mas tá ótimo, tá ligado? Tem canibalismo, tem gente morrendo, tem aventura, tem cogumelos, tem muita droga, tem tudo nessa. Já bateu o pré-rec pra gente falar no MDA, né? É isso. E não é o Isekai. E não é o Isekai. Ótimo, bem pontuado. Chupa, Lucas. É isso. Dungeon Meshi amassa os Isekais que tem por aí, cara. Amassa. É o que eu falo, mano. Tipo assim, 90% dos Isekais poderia ser só um anime de aventura igual Dungeon Meshi. Mas não, tem que ser Isekai, o cara tem que vir do outro mundo e tem que ser super poderoso, uma fantasia de poder devido às frustrações dos jovens, sabe? Vá tomar um banho, sabe? Ou virar uma máquina de venda, né? Uns dois. Ou uma aranha. Enfim, da aranha eu não quero lembrar que existe. Em algum momento vai ter podcast. Já teve ou não teve ainda? Da aranha ainda não. Nem sei se terá. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Eu gosto e odeio ao mesmo tempo. E acho que depois de falar de podcast de Isekai de aranha, churrasquinho de Pokémon, cogumelos e outros pontos, tá na hora de chegar nas considerações finais. Bom, e eu vou quebrar um pouco o protocolo, tá? Geralmente aí a galera pede só, dá consideração e nota, mas eu quero um além aqui. Então, vou pedir pra galera aí, além das considerações e da nota, por favor, falem qual é o seu prato preferido de Dungeon Meshi. Aquele que você vê na obra e fala, cara, eu comeria. Esse aqui acho que eu mandava, tá ligado? Assim, um pós-jogo, você acabei de sair do clássico, entendeu? Acabei de sair lá, vi meu Fantástico jogar, mandaria esse aqui, tá ligado? Eu já escolhi o meu, já sei qual é o meu. O gyozazinho é brabo, hein, mano. Nossa. Eu quero falar o pão do Senshi. Lá ele, velho. A torta das plantas devoradoras de pessoas. Pra mim é essa aí. Essa me deu muita vontade de comer. Não, esse aqui eu provaria, mano. O sorvete de exorcismo. Nossa, esse é da hora. Sorvete fantasma. Nossa, cara. Esse é muito bom, cara. Boa. Então, bora lá. Dungeon Meshi. Um anime, cara, que eu acho que ele apresentou na temporada que ele saiu como talvez o grande anime, né? Ele já surgiu assim, né? Como um anime diferente. Foi o que eu falei no início. Eu vejo anime pra ver essas coisas malucas assim que os japoneses conseguem tirar das ideias, né? E eu acho que Dungeon Meshi chega nesses pontos, assim. Recentemente eu vi alguns outros que são bem legais, bem doidos, Spice and Wolf, o mais doido, acho que anime que eu vi nos últimos tempos, que é o Train to the End of the World. Cara, esse é surtadaço, mano. Esse é muitas drogas. Nossa senhora. E Dungeon Meshi chega nesses processos, assim, de pegar uma ideia que já existe, né, e refazê-la, né? É uma coisa que o Ocidente tem isso também, mas eu acho que o Japão tem mais de buscar essas ideias diferentes, né? De ter essas ideias meio doidas e brincar com o mundo de fantasia de um jeito diferente. Eu gosto que os japoneses busquem esse tipo de coisa. Eu gosto que... Me parece que os editores japoneses, as pessoas que estão por trás das revistas e tal, até de livros, buscam isso, instigam isso nos autores, né? E não dá pra não gostar de Dungeon Meshi numa perspectiva que a autora tem tanto recurso, assim, pra construir esse roteiro, tá ligado? Ela tem tanto esmo pra fazer os tropos, pra fazer todas as viradas. Ela sabe muito bem o que parece que tá fazendo, né? Então, espero que até o final a obra mantenha o mesmo ritmo, o mesmo desenvolvimento. E eu acho que ela vai conseguir até o final. Ela parece ter bem mais casca, vamos dizer assim, ou então estudo, né? Pode ser os dois, pra fazer esse desenvolvimento do que a maioria dos mangakás tem normalmente. Pelo menos ela apresenta isso, né? Não sei se talvez mais experiência também, né? Não fui atrás da bibliografia da autora nesse processo. Mas o que ela fez até agora elucida isso, apresenta isso, né? E, cara, eu gostei demais, assim. Ele me surpreende. Eu acho que ele tem esse probleminha de ritmo no início. E me pega um pouco. No início do anime eu tava meio assim. Dei uma segunda chance e fui gratificamente recompensado. Gostei muito. Engoli o anime depois que ele já tinha vários episódios já lançados, assim. Eu
acho que ele é um anime até que cresce se você maratonar ele, alguns episódios, assim, tu vê, tipo, 6 de uma vez, tá ligado? E aí depois vem mais 6, depois mais 5. Eu acho que ele cresce mais nesse processo do que se você vê no semana a semana. Tudo bem que o ato final, semana a semana, é mais pesado, acho mais, também é bem legal. Mas o início ali, eu acho que ele cresce nesse sentido. Pra nota, eu vou dar um 9,5, vai. Gostei. 9,5 porque eu gosto das ideias malucas assim. E o meu prato que a gente já tava falando é o sorvete de exorcismo. Cara, fazer sorvete com fantasma é muito massa. Depois você ainda conversar com o fantasma que você fez o exorcista ainda é algo bem doido, cara. Conceito, né, cara? Que conceito doido, cara. De onde que ela tirou essa ideia, cara? Porque as outras é tipo assim, você tem um monstro e você adapta meio que um prato que, entre aspas, que já existe pra isso. Mano, ela tirar o exorcismo de sorvete, velho, é muito doido isso, cara. Eu tenho essa experiência um pouco mais anterior, né, com a obra, que eu acompanhei um pouco quando tava saindo, como eu disse. Eu não acompanhei até a Batalha contra o Dragão, por exemplo. Então, eu me surpreendi com tudo ali no anime. Eu acompanhei enquanto tava aquele monstro da semana, entendeu? E eu achei bem da hora, achei bem legal. Os círculos de D&D na internet que eu acompanhava citavam volta e meia no mangá. Foi assim que eu conheci. E gostei bastante. Aí veio o anime. Eu achei que seria um dos mangás que não teria adaptação animada, porque ele começou a sair em 2014 e demorou um tempão, né? O anime, ele foi ganhar o anime esse ano. Levando em consideração que o mangá terminou em setembro de 2023, setembro do ano passado, percebe-se que foi uma coisa meio planejada, né? Teve um estúdio que ficou esperando lá, o Trigger ficou esperando acampado na frente da casa da autora, né? Da Ryoko Kui, pra ver se conseguia pegar os direitos pra poder fazer a obra inteira. E eu acho que estavam mais do que certos pra fazer isso, porque combinou bastante com o diretor ali, o que o diretor conseguiu fazer, respeitando bastante a narrativa e as propostas de fantasia que a Ryoko Kui criou. No geral, eu vou ser bem direto aqui. Gosto bastante. Extremamente inventivo, personagens cativantes, situações hilárias e também sensacionais, assim, que tu vê os personagens que acompanhamos ao longo de uma aventura crescendo como pessoas, encontrando dilemas. São um tipo de coisa que só em uma verdadeira aventura de fantasia a gente encontra. Como eu disse e repito, tratora, amassa as obras de fantasia que a gente tem aí dos anos pra cá, sabe? Algumas poucas se salvam assim, mas no geral, tratora e amassa, porque todas as outras obras de fantasia, elas bebem do Dragon Quest e nem sabem usar os conceitos da hora do Dragon Quest. Não consegue. Dungeon Meshi, consegue. Dungeon Meshi, bebe de Wizardry, bebe de Dungeons & Dragons, pega todos os conceitos, amarra eles e entrega uma obra que fala sobre comida. Mais do que comida, sobre relações, sobre vínculos. E é o que eu gosto pra cacete nessa obra, de verdade. Então, a minha experiência com o anime foi muito boa. Eu dou 9,5 para Dungeon Meshi. E o meu prato favorito é a torta de planta comedora de gente. Ó, viu? Até a planta come gente aqui. Você ia fazer canibalismo indireto, né? Eles até brincam. Quando uma pessoa morre, vira nutriente para as plantas. Então uma fruta seria a mesma coisa que comer a fruta da planta comedora de gente. Uma fruta normal, né? Tipo uma maçã. Aí a galera, faz sentido. E aceita. Porque a ideia da planta não é, tipo, devorar a pessoa, né? É matar a pessoa e deixar ela apodrecer pra virar uma espécie de adubo. Então ela não vai lá morder a pessoa, né? Por que comedora de gente? Porque algumas delas engolem as pessoas e depois cospem, né? Elas no chão ou se prendem elas com os tentáculos ali. E aí vira adubo. E é isso aí. Então eu achei... Até isso é legal, cara. Porque um escritor preguiçoso colocaria uma planta com dente morder as pessoas. Tá entendendo? Olha só. Exatamente. 9,5 para Dungeon Meshi. Delicious in Dungeon. Masmorras e delícias. E monstros e marmitas. Falar de Dungeon Meshi, né? Ou monstros e marmitas. O pessoal falou tudo. Eu vou acabar chovendo uma olhada nesse ponto. Realmente, cara, é uma obra que eu acho que foge do que a gente tem visto em questão de fantasia. Poucos animes, de fato, saem. Agora o pessoal, com o anúncio aí do Witch Atelier, tá falando que a trindade da fantasia finalmente está animada, né? E eu concordo em partes com isso. Mas é um refresco pra um gênero que cada vez mais estava sendo socateado por coisas que era com a produção média pra ruim. Então, realmente é um alento poder ver uma obra dessa qualidade e que me trouxe tantos momentos de risada e momentos de apreensão e momentos que eu falei, nossa, que legal que eu estou vendo essa aventura. Minha nota vai ser um 9,5.
porque eu compartilho um pouco do que o Carlos falou do pacing e também algumas coisas relacionadas à direção sonora, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. A qualidade visual é muito boa, de roteiro é muito boa e a trilha sonora fica aquém em alguns momentos. Acho que esse é uns detalhezinhos que eles poderiam ter realmente melhorado, mas que assim, não afeta a experiência geral. Por isso o 9,5 é uma excelente nota. E o meu prato favorito seria aquele tonkatsu que eles fazem de sapo gigante. Tonkatsu, você nunca viu, é o empanado, né? Por exemplo, a gente faz empanado de frango, mas eles fazem o empanado de um sapo gigante. E, cara, pareceu muito apetitoso pra mim. Eu confesso que eu acho que eu macetaria fácil esse aí. Pô, cara, eles vestem o sapinho, cara. Pô, não, nossa, a parte do sapo é muito boa, né? Também é sensacional. É muito engraçado aquela parte do sapo, mano. Primar City vestidinha de sapinho na base do bullying da galera. Eu, tipo, ô, pessoal, vamos voltar. Só ela se veste. Eles fazem ela vestir e ninguém veste nada porque não tem mais coisa pra se proteger. Adoro isso, cara. Aquilo é muito bom. Acho que colou. Acho que não solta mais os caras. Putz, achei que tinha secado a tempo. Tá ligado? Muito bom, cara. Pô, tem um outro prato que eu achei maneiríssimo também que eu tô vendo aqui agora, que é aquele que eles fazem com, mano, as minhoquinhas que reconstrói o mundo, sabe? Ah, e o tijolinho? O tijolinho. Ah, tijolo assado de cocatriz, era esse uma parada assim. Meu Deus, os caras comeram tijolo. Tijolo. Ele é feito de larva, por que não? Esse foi bem doido, cara. Esse foi bem doido. Eles fizeram um tonkatsu de dragão também, hein? Lembra disso, hein? Fizeram com o de dragão também. Fizeram uma sopa de dragão também, que eu tô vendo aqui. É um bifão de dragão, é um churrascão de dragão. Vocês lembram da sopa naquela abóbora com o rosto? Lembro, nossa. É do Jack O'Lantern. E o churrasco de parasita, mano. Que ideia merda, hein, Laís? Que ideia é essa? E com um 9,5, um 9,5 e outro 9,5, a média não poderia ser outra do que 9,5, né? Uma excelente nota aí pra primeira temporada de Dungeon Mesh. Ansioso para a segunda, né? Confirmada, mas ainda não tem data. Já tem teaser, mas não tem data. Então daqui a pouco deve estar chegando. E você, ouvinte, se você gostou do cast e se você gostou de Dungeon Mesh, fala pra gente aí na caixa de comentários, a caixa de perguntinhas ali do Spotify, ou pro nosso e-mail podcast@mundosanimes.com, qual o seu prato favorito que você comeria de Dungeon Mesh. Eu quero ver qual que vai ser o gosto culinário da galera, cara. Eu tô curioso pra ver isso aí. Mandem aí. E é isso aí. Mandem pra gente. E claro, se você quer que a gente continue falando sobre fantasia, sobre canibalismo e todos os assuntos que a gente falou, seja um dos nossos apoiadores. A partir de R$5 você pode ser um apoiador, né? Um padrinho, vamos dizer assim, do nosso queridíssimo programinha. E seja como eles, seja como Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loures, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Nathan Clayman. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio, até a próxima semana. Valeu!